Olá, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês no nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Wagner Machado e mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração e assim abençoar a sua vida no dia de hoje. E a palavra do nosso Deus hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 19, que diz: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade. Presta atenção. Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. E Eliseu disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Meus queridos, meu irmão, minha irmã, olha o que diz a Bíblia. Os homens daquela cidade chegaram para Eliseu e falaram assim: olha, essa cidade é bem situada, como vê o meu Senhor. Essa cidade, ela tem tudo para ser uma cidade próspera, uma cidade abençoada, ela tem tudo para ser uma das melhores cidades que existe hoje na face da terra. Mas as águas são más e a terra é estéril. Assim tem sido a vida de muita gente, de muitas pessoas. Ela tem tudo para ser feliz, ela tem tudo para dar certo, mas as coisas só dão errada na vida dela. Como aquela cidade era bem situada, tinha tudo para dar certo, mas tudo dava errado naquela cidade. Ao invés de ter vida, tinha morte, a terra era estéril, não produzia nada, as águas eram ruins. A água representa a vida. Então tem pessoas que são assim, elas têm tudo para serem felizes, têm tudo para serem abençoadas, prósperas, ter um bom casamento, família, tem tudo, meu Deus do céu, mas a vida só anda para trás. Tudo dá errado, a vida da pessoa não anda, ela está debaixo de uma maldição. Talvez isso esteja acontecendo com você ou com alguém que você conheça. Eu já peço que você curta, compartilhe e envie essa mensagem para alguém que você sabe que está precisando de ouvir essa mensagem, está precisando de ouvir isso, porque é Deus falando contigo. Então, Eliseu pediu que levasse até ele, que lhe trouxesse um prato novo. Ele colocou sal e veja que ele sai da cidade, ele vai até a fonte, a nascente da água que passava por aquela cidade. Ele foi até a nascente, geralmente ficava num lugar alto, no monte, mas ele foi lá na nascente e ele jogou o sal, porque a Bíblia diz que o sal é bom, o sal conserva, o sal ele mata bactérias, micróbios. Os vikings, no passado, eles que desenvolveram a técnica de salgar os peixes, os alimentos, porque não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha gelo. Então era a maneira deles conservarem a integridade daquele alimento, para que se mantesse saudável e que eles pudessem comer. Então aquele alimento durava por anos e eles podiam se alimentar. Daí surgiu a ideia do bacalhau, vem daí. Então ele vai lá, pega o sal e ele joga onde? Na fonte. E a partir daquele momento ele profetiza: assim diz o Senhor, tornei saudáveis as águas de Jericó. E aonde emanava morte, destruição, esterilidade, passou a jorrar vida, prosperidade, bênção de Deus. E aquela cidade mudou. A partir daquele momento, a cidade de Jericó se tornou uma das cidades mais prósperas de Israel. Se tornou uma cidade riquíssima. O problema foi sanado, o problema foi resolvido, e aquela cidade passou a ser uma cidade riquíssima, passou a ser uma cidade importantíssima, após ela ter sido curada, sarada. A essência dela foi lá na essência, foi lá na nascente, no começo de tudo. Então talvez, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que tem tudo para dar certo, mas está dando errado, porque a sua essência está gerando morte,
está gerando maldição, ou porque você foi amaldiçoada. Tem pessoas que já são entregues desde o ventre da mãe, já são oferecidas para espíritos malignos. Tem pessoas que por ignorância fazem pactos com espíritos malignos, e aí a sua vida passa a ser uma vida de amarração, de miséria, de sofrimento, tudo dá errado. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de maldição hereditária na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua saúde. A pessoa tem tudo para ser feliz, mas tem levado uma vida de amarração, de escassez. Tem pessoas que estão com o coração cheio de mágoa, tem pessoas que são orgulhosas. Ela não quer admitir que ela precisa de Deus. Ela não quer perdoar, está com o coração cheio de mágoa. Às vezes tem pessoas, e eu quero que você preste muita atenção nisso, tem pessoas que estão dentro das igrejas e ainda assim estão levando uma vida amarrada. A vida não muda. Estão sofrendo, estão debaixo de maldição dentro da igreja. Ela vê pessoas chegando depois dela na igreja, se libertando, se convertendo, se batizando, sendo abençoadas, dando testemunho, e a vida dela não muda. Talvez porque a sua essência ainda não foi mudada. Ainda não houve um quebrantamento, ainda não houve uma conversão sincera. Ainda não deixou as práticas do passado. A essência não foi mudada. Ainda não houve um novo nascimento. A velha criatura não morreu. Não nasceu ainda a nova criatura da água e do Espírito. Talvez ainda tenha mágoa no coração. Não libera o perdão. Talvez ainda tenha coisas, pecados escondidos, retidos. E aí a vida não muda. Deus não pode agir. Deus não pode transformar. E aí é preciso ser derramado o sal. E que hoje, através dessa palavra, o sal, a cura, possa estar tocando agora na sua alma, no teu espírito, na sua essência. É a essência que precisa ser mudada. Tem pessoas que a essência não é boa. Não é boa. E por isso Deus não pode agir. Por isso a vida da pessoa não muda. Ela não muda. Saul, ele não cometeu pecado maior do que o de Davi, não. Mas por que Deus perdoou a Davi e não perdoou a Saul? Porque a essência de Saul era ruim. Saul, ele errou, ele pecou por 3 vezes. E as 3 vezes em que o profeta Samuel foi lá e repreendeu ele, que ele tinha errado, em nenhum momento ele se arrependeu e pediu perdão. Todas as vezes ele deu uma desculpa. Ele nunca admitiu seus erros, ele era orgulhoso. Então por isso Deus falou para Samuel, falou assim: olha, até quando você vai ficar chorando por Saul, havendo eu rejeitado? Eu já me provi de um rei para substituí-lo. Ele foi lá e escolheu Davi. E Davi depois errou também algumas vezes. Só que quando o profeta Samuel e Natan chegou para Davi e falou: Davi, você errou. Davi imediatamente se arrependia, falou: pequei, fiz loucura em Israel, me perdoa. E ele se prostrava em terra e ele pedia, suplicava ardentemente o perdão de Deus. Então essa é a diferença. Quando Deus ele rejeitou a Saul, foi porque ele falou para Samuel: Samuel, Saul não tem mais jeito. Saul não tem jeito. Eu conheço a essência de Saul e eu sei que ele é orgulhoso, ele é arrogante, ele não vai mudar. Eu posso dar 20, 30 chances para ele, que ele não vai mudar, ele não vai admitir. E eu não posso entregar o meu poder, a minha unção, na vida de alguém que não me ouve, na vida de alguém que não me obedece, na vida de alguém que é rebelde. Eu não posso. Então muitas das vezes nós não recebemos algo de Deus, bênçãos de Deus, porque não estamos preparados, porque Deus não confia em nós. Para Deus nos abençoar e entregar tudo que Ele quer nos entregar, porque Deus Ele não quer nos dar nada por medida, mas Ele quer nos dar com abundância. Mas para isso Ele precisa confiar em nós. Ele precisa confiar. Ele precisa olhar para a nossa essência e falar: esse eu posso confiar, esse é meu servo, esse é obediente, esse é humilde. Então essa é a palavra de Deus para o nosso coração no dia de hoje. A nossa essência é que vai dizer se seremos bênção ou maldição. Se seremos grandiosamente abençoados por Deus ou vamos viver uma vida de escassez, tendo tudo para dar certo, mas dando errado. Às vezes tem pessoas que têm tudo para dar errado, como Jacó, mas deu certo. Por quê? Por causa da sua essência. Jacó tinha tudo para dar errado, mas deu certo.
O cego de Jericó tinha tudo para dar errado, mas deu certo. A mulher hemorrágica tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Por causa da sua essência. Ao passo que outras pessoas tinham tudo para dar certo e deu errado. Como, por exemplo, Esaú. O direito de primogenitura era dele. Ele tinha tudo para dar certo. Tudo para ser uma bênção. Mas foi? Não, foi uma maldição. Por quê? Por causa da sua essência. Então tudo vai depender da nossa essência, do nosso coração, do nosso interior. Que Deus possa hoje visitar o teu coração e Ele possa se agradar da sua essência, do seu espírito, da sua alma, e Ele possa te abençoar com todas as sortes de bênçãos. E se porventura você fizer um autoexame e olhar e ver que você tem tudo para dar certo, mas tem vivido uma vida de escassez, de maldição, por causa da sua essência que precisa ser mudada, curada, tratada, então que você permita que essa palavra hoje seja como aquele sal que Eliseu derramou sobre aquela fonte e a curou e passou a levar vida para aquela cidade. Que a partir de hoje você seja curado na sua essência. E onde jorrava a morte, onde jorrava destruição, escassez, possa jorrar vida, bênção, prosperidade. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, eu não sei quem está ouvindo essa oração, quem está recebendo essa palavra, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita o coração e a alma dela. E se ela precisa ser curada, que o Senhor cure através dessa palavra. Que ela tenha humildade para reconhecer que ela precisa ser curada, que ela precisa ser tratada na sua essência, na sua alma, porque ela tem tudo para dar certo, mas tudo tem dado errado na vida dela. Ao invés dela viver uma vida de bênçãos, de prosperidade, tem vivido uma vida de escassez. E que ela permita que o Senhor venha tratar através dessa palavra, venha curar. E que a partir de hoje ela venha ser uma pessoa ricamente abençoada. Que ela venha provar das bênçãos do Senhor sem medidas. Em nome de Jesus. Que ela possa desfrutar de todas as tuas promessas. Em nome de Jesus, meu Senhor. Eu entrego em tuas mãos e eu declaro sobre a vida dela a tua bênção. Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente no nome de Jesus.